tarde, bem-vindos a estas Memórias que Contam. Hoje estamos na Diocese de Setúbal e vamos recordar o Padre Manuel Vieira, que faleceu aos 98 anos de idade, a 5 de julho de 2020. O Padre Manuel Vieira serviu a Igreja e as pessoas na paróquia da Anunciada ao longo de 42 anos, primeiro como pároco, depois como administrador das obras sociais da paróquia e ainda recebeu o título de pároco emérito. Para recordar este serviço pastoral, hoje temos connosco o Sr. José Júlio Carvalho, que pertence à paróquia da Anunciada, e é o vice-presidente da Comissão do Senhor do Bonfim, Sr. José Júlio. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Como é que o Padre Manuel Vieira chegou então a esta paróquia? Ora, então, boa tarde. O Padre Manuel Vieira foi colocado na paróquia de Nossa Senhora da Anunciada no ano de 1963, a mando do então Cardeal Sergeira. O Bispo de Setúbal, na homilia da missa Ezequiel, disse que o Padre Manuel Vieira morreu sem deixar riqueza, pois até ao fim dos seus dias, aquilo que tinha, dava-o a quem precisava e que ele continuava a assistir. Podemos destacar o Evangelho de São Mateus sobre a vida do Padre Manuel Vieira, portanto, alguém que acolheu o peregrino, que acolheu, neste caso, todas as pessoas, vestiu-o nu, alimentou quem tinha fome, visitou os doentes, deu esperança e mudou vidas com quem contactou. Certo. Eu desde cedo, portanto, eu era muito novinho quando o Padre Manuel veio para a Anunciada, mas sempre ouvi falar também aos mais velhos, o meu sogro, que era pescador, e o Padre Manuel Vieira dedicou toda a sua vida na ajuda aos mais pobres e desfavorecidos. Procurou sempre ajudar os pescadores nas suas reivindicações contra o anterior regime, criou infantários para os filhos das conserveiras e para os filhos dos pescadores e estava sempre pronto para ajudar os mais pobres dos pobres. Nesse trabalho dele com, portanto, o setor do mar, o Padre Manuel Vieira fundou então o Clube Stella Maris, onde acolhia os trabalhadores marítimos, também ligado a esta área, como acabou de referir, também criou instalações para acolher crianças, filhas das pessoas que trabalhavam nas conservas de sardinha, portanto, nas fábricas que havia na região. O que é que o Sr. José Júlio também recorda mais desta ação social do Padre Manuel Vieira, seja neste setor, como, portanto, noutros setores que ele tenha trabalhado aí na paróquia? Portanto, ele, além de criar o grupo Stella Maris, aqui em Setúbal, como disse, tinha instalações para os pescadores ou os marinheiros de longo curso, quando os seus barcos estavam fundeados no cais de Setúbal, podiam ter um descanso em terra num quarto com condições, podiam tomar o seu banho, tinham também zona de alimentação, zona de lazer, portanto, tudo isto muito, muito mais barato do que seria a pagar publicamente, se tivessem que pagar. O Padre Manuel Vieira fundou também a nível nacional a obra do Apostolado do Mar, para Portugal, ele com a ajuda na altura do Monsenhor Bastos e do Padre Carlos, que está em Buarque, que na altura ainda era diácono. Uhum. O senhor José Júlio não é pescador, mas, portanto, também tem ligação familiar, como recordou o seu sogro. Que memórias é que tem também do trabalho do Padre Manuel Vieira neste setor dos marítimos, portanto, nessa defesa que ele fez por melhores condições de trabalho? Portanto, fala-se até em greves. Eu posso recordar, portanto, pelas lembranças que tenho do meu sogro, que o meu sogro diz que, inclusive, é numa das greves da década de 60, e ele andou com o meu sogro que desde tem e com outros pescadores no carro dele para fazer ou tentar que a PIDE não conseguisse prender nenhum dos pescadores que estavam a manifestar. Portanto, foi ele que andou no meio deles a transportá-los, a desviá-los e, portanto, procurar que os pescadores, portanto, fossem
ouvidos e não fossem presos na altura. Sei que depois, passados uns dias, ele próprio foi chamado às instalações da PIDE e foi bastante apertado na altura. Portanto, a ação do padre Manuel Vieira não se esgota também neste setor, por exemplo. Temos ligado também à pastoral juvenil, à pastoral da juventude, na Diocese e na paróquia da Anunciada, por exemplo. Ele levou para a Diocese de Setúbal o movimento dos convívios fraternos. Na paróquia, por exemplo, fundou o agrupamento dos escuteiros, movimentos também que, neste caso, o senhor José Júlio Carvalho participou e participa também. O que destaca desta atenção aos jovens do padre Manuel Vieira? Eu, antes de chegar bem aos jovens, ainda queria frisar que o padre Manuel Vieira também se preocupou, na altura, em levar os mestres dos barcos a fazerem os cursilhos de cristandade para depois, com o auxílio desses mestres, conseguir revitalizar as homenagens em honra ao Senhor Jesus do Bonfim, que é o patrono dos pescadores de Setúbal, e, portanto, foi com esses pescadores que ele formou a comissão, conseguiu restaurar, portanto, essas devoções que estavam muito esquecidas na altura. Em relação aos jovens, posso dizer, portanto, que ele trouxe para a Anunciada, de facto, o movimento dos convívios fraternos, com a ajuda de um casal de jovens também que tinha vindo de Ilhavo, na altura, para Setúbal, e da Vanca, da Vanca, e com o auxílio deles trouxe o movimento para Setúbal. O agrupamento da Anunciada, o agrupamento 484, que foi fundado a 17 de setembro de 1977, portanto, sobre as ordens do padre Manuel Vieira, ajudou muitos jovens toda a vida, e este nosso agrupamento ajudou muito na construção de a grande obra que o padre Vieira também deixou na paróquia. Essa era uma das perguntas. Portanto, o centro paroquial, que importância é que teve, e que neste caso continua a ter nos dias de hoje, o centro da paróquia da Anunciada? Portanto, esse centro que o padre Manuel Vieira fundou foi uma grande IPSS, que é o Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Anunciada. Tem valências de creche, pré-escola, ATL e lar de terceira idade. Posso dizer também que esta obra foi construída praticamente só com donativos. Inclusive, houveram alguns movimentos, como o agrupamento de da Anunciada, e fizemos várias festas de santos populares com arraiais, e em que esse lucro serviu para entregarmos ao padre Manuel Vieira para que ele levasse a bom termo essa obra. No resto da parte social também posso dizer que ele era muito amigo do padre Acílio, que na altura era o diretor da obra da Casa do Gaiato em Setúbal, obra com quem ele também colaborou muito através da sua amizade com o padre Acílio. Portanto, como já referiu, a Comissão do Senhor do Bonfim foi uma das obras também que o padre Manuel Vieira criou. Que importância é que continua a ter hoje esta comissão também, que neste caso atualmente é o vice-presidente? Portanto, esta comissão continua a organizar todos os anos as comemorações em honra do Senhor Jesus do Bonfim, que na altura do padre Manuel Vieira eram no segundo fim de semana de maio. Agora, nesta altura, estão no último fim de semana de maio, porque o Dia Nacional do Pescador é a 31 de maio, e também jogamos com a data de início, de fim do defeso, porque havia a altura do defeso, e, portanto, enquanto está no defeso, os marítimos têm os barcos fora d'água para fazer reparações. Portanto, ao fazermos estas comemorações no último fim de semana de maio, como o defeso acaba no fim de maio, eles já têm todos os barcos dentro d'água que podem deslocar-se
à frente da Senhora do Cais, em Setúbal, onde é todos os anos benzido o rio e benzidas as artes marítimas e os pescadores para que tenham um bom ano de faina para alimentarem as suas famílias. Portanto, uma última pergunta, já esteve a falar de memórias, mas que memórias é que também tem do contacto que teve com o padre Manuel Vieira, e neste caso, portanto, ele já não era pároco da Anunciada há muitos anos, mas como é que na paróquia, por exemplo, continua o seu legado? Como é que neste caso o senhor José Júlio Carvalho, por exemplo, também continua o seu legado? Olha, eu vou recordar para sempre o padre Manuel Vieira como aquele homem de personalidade muito forte, tinha as suas ideias muito rígidas, mas que estava sempre disponível para ouvir a opinião do outro. E sempre que reconhecia que a opinião do outro era mais válida que a sua, sabia voltar atrás. Em suma, falarei sempre bem do Padre Vieira quando me perguntarem. O Padre Vieira é conhecido por toda a gente da paróquia e tentamos transmitir o seu historial aos mais novos, e recordarei sempre o Padre Vieira como um grande amigo do seu amigo e um pai para os pobres. E é com esta memória que terminamos esta nossa conversa na Eclésia de hoje, fazendo então memória e continuando também a perpetuar a história, a vida e o legado do padre Manuel Vieira, que dedicou-se então muito à pastoral social, à igreja e às pessoas das paróquias onde esteve, neste caso, e em concreto falando, claro, da paróquia da Anunciada. Agradecemos ao Sr. José Júlio Carvalho esta disponibilidade, esta partilha e estas lembranças também. Desejamos uma boa semana e para todos que nos acompanham, portanto, estas conversas com memória vão continuar ao longo da Quaresma na Agência Eclésia. Uma boa tarde e boa semana.